Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Tragédia na rodovia S080 em Colatina. Um acidente fez 5 vítimas fatais. 4 viajavam no mesmo carro de Vila Velha. Os veículos bateram e capotaram. Investigações avançam e podem revelar o que teria acontecido na casa de Linhares, onde 2 irmãos morreram carbonizados. O trabalho da perícia é fundamental. Mesmo com os corpos carbonizados, é possível descobrir se as crianças foram dopadas, se foram assassinadas. Havia sangue na residência. A reconstituição dos fatos deve acontecer em breve e pode trazer a resposta que a polícia precisa. O TN conversou com especialistas em casos de grande repercussão. Eles falam dos possíveis desdobramentos na morte dos irmãos. E um vídeo na internet mostra o depoimento do pastor George. Ele fala do momento em que decide entrar para a igreja. Nojento, desrespeitoso. O que dizer quando um homem usa o ônibus para exibir as partes íntimas e se masturbar para uma passageira? A mulher está indignada. Um lembrete: maus tratos a animais é crime. Atropelar e não socorrer também. Em Vila Velha, moradores estão indignados com o motorista. Depois de atingir um cachorro, ele fugiu. O nego segue em recuperação, cercado de amor e respeito. Susto no maior shopping da capital. Um carro pegou fogo no estacionamento. A equipe de combate a incêndio ajudou a conter as chamas, mas o veículo ficou destruído. Roubos que você nem imagina. A mulher entra no pet shop e coloca um cachorro dentro da bolsa. Foge na maior tranquilidade e tem até ladrão de sex shop. Esses deram prejuízo de R$10 mil e levaram da loja os objetos mais curiosos. No dia do trabalho, Fran quer limpar da memória os 5 anos de desemprego. Depois de 11 horas na fila, ela finalmente está empregada. Outros trabalhadores seguem a mesma batalha, mas há uma boa notícia. O TN conta já já. Se liga no TN, o nosso retorno é rapidinho e traz vagas de emprego. Valeu, até já. Primeiro de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho. Parabéns pelo nosso empenho, nessa vida que está tão difícil o trabalho. Hoje em dia, 13 milhões de pessoas desempregadas. Mas não desanima não, tá bom? Olha, o feriado começa violento nas estradas. Um acidente registrado hoje cedo deixou 5 mortos na rodovia ES080 em Colatina, perto do shopping da cidade. 2 carros bateram de frente. Um Celta de Vila Velha e um Corolla com placa de Colatina. Os 4 passageiros do Celta morreram no local e o motorista do Corolla, identificado como Marcelo Pereira Ramos, perdeu a vida. O carona foi socorrido em estado grave para o Hospital Silvio Avidos. O local do acidente foi isolado para a realização da perícia. A outra vítima identificada pela polícia é Bruna de Oliveira Souza, 22 anos. Ela seguia no Celta. Olha, pessoal, um feriado de 1º de maio com muito trabalho na Polícia Capixaba, tá bom? As investigações avançam e podem em breve revelar o que aconteceu na casa onde estavam o pastor, o filho e o enteado dele. Seria um acidente ou um crime? As primeiras pistas mostram evidências de que pode ter sido, sim, um crime. E a reconstituição dos fatos vai ajudar muito a desvendar esse caso. Ao vivo, a repórter Tainá Lopes atualiza as informações e mostra que o trabalho da perícia pode trazer muitas respostas. Mesmo com os corpos carbonizados, é possível descobrir se as vítimas foram dopadas quando morreram queimadas. Um trabalho minucioso e de extrema importância para dar segurança às investigações. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Ingrid Torino, a você, amigo do TN. Exatamente. A polícia vai buscar pistas que vão além dos nossos olhos. Vão além do que a gente imagina. O trabalho é muito delicado e não para, tá a todo vapor.
Nossa produção conversou hoje com o delegado Romeu Pio, responsável pela delegacia de Linhares, que afirmou que mesmo no feriado eles estão trabalhando, continuam com as investigações. Por questão de sigilo, ele não passou mais informações. Na tarde de ontem, uma equipe da perícia de incêndio e explosão do Corpo de Bombeiros de Vitória realizou uma quarta perícia na casa onde os irmãos Cauã e Joaquim morreram. Essa quarta perícia durou cerca de 3 horas e teve como objetivo identificar como de fato o incêndio começou e como ele se desenvolveu. Já a Polícia Civil é quem faz toda a investigação para entender se houve ou não um crime neste caso. Quanto ao trabalho da Polícia Civil, o próprio delegado responsável pelo caso apreendeu ontem o carro que era utilizado pelo pastor George. Esse veículo estava na garagem da casa onde o incêndio aconteceu no dia do incêndio. Além disso, a Polícia Civil tem utilizado técnicas e ferramentas para tentar identificar a real causa da morte desses irmãos. Um trabalho muito delicado e que a gente vai compreender melhor assistindo agora a reportagem do Vinícius Rangel e do Alex Nepomuceno. Eles ouviram especialistas na área para entender como é todo esse processo realizado pela Polícia Civil. Vamos acompanhar a reportagem. As análises são feitas minuciosamente, um olhar atento para verificar se a quantidade do líquido está correta, um cuidado redobrado com cada material. Análise que pode ser usada para solucionar casos policiais, como os dos 2 irmãos, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6. Todo o trabalho de perícia da Polícia Civil do Estado é feito num laboratório como esse da Universidade Federal do Espírito Santo. Equipamentos que podem revelar detalhes que passam despercebidos pelo olho humano. Especialistas ouvidos pelo Tribuna Notícias não comentam diretamente sobre o caso, mas eles explicaram quais são os principais procedimentos que são feitos em casos semelhantes a esse dos 2 irmãos. Até exames toxicológicos são feitos para identificar se as vítimas foram ou não drogadas antes de morrerem. As informações iniciais são de que as crianças morreram carbonizadas dentro do quarto onde dormiam, mas a perícia da Polícia Civil trabalha para saber qual foi a verdadeira causa da morte. Em casos como esse, eu não sei se é o caso daqui, mas acredito também que esteja sendo feito, claro. Os corpos, a gente coleta material, então se tiver regiões onde eu tenha líquidos ainda, então se coleta urina, coleta sangue, quando tem presença de sangue, coleta tecido muscular, etc. Mas se coleta material para fazer exames, são exames toxicológicos importantes. Então, quer saber se a vítima ela foi colocada no fogo viva, mas estava dopada. É possível saber com esses exames. Pode-se fazer a carboxiemoglobina, para saber se a vítima foi colocada viva naquele fogo ou se ela já estava morta, ou seja, se ela respirou fumaça ou não. Porque muitas vezes alguns autores eles tentam maquiar o local, colocam uma pessoa morta numa cena e depois colocam fogo para parecer que ela morreu por conta do fogo. Acontece isso também. Os irmãos passaram por necrópsia durante a tarde desta segunda-feira. Parte dos corpos deles foram coletadas. Mesmo com boa parte do corpo queimado, existem exames que podem apontar se a vítima carbonizada sofreu violência sexual. A perícia criminal ela já conseguiu, em casos como esse, detectar se a vítima foi estuprada ou não, se houve algum abuso sexual ou não. No caso de um corpo muito carbonizado, o material externo ele se perde, é muito difícil. Então se tinha sêmen externamente, ele se perde, isso é invariável. Mas internamente, por isso que eu disse que depende do estado do corpo. Se o cadáver tiver com materiais internos ainda em condições de que se faça exames, há possibilidade de ser feito. Os pequenos morreram dentro dessa casa em Linhares, no norte do estado. A perícia esteve no local 2 vezes e usou um reagente químico para encontrar vestígios de sangue. E a análise inicial já constatou que foram encontradas marcas de sangue por toda a casa, inclusive no banheiro. Ele detecta sangue que não é visível à nossa luz comum. Então eu não estou vendo ele aqui a olho nu, mas ele está presente. Então em muitos casos acontece do local ele ser maquiado, eles lavam o local, tiram as manchas de sangue
E quando se aplica o luminol, a gente consegue detectar esse sangue que estava invisível ali no local. Durante a perícia, os investigadores revelaram que a cena do crime tinha sido adulterada. O pastor George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã, estava no local quando tudo aconteceu. Ele acabou preso por atrapalhar as investigações. Os DNAs das crianças e dele serão confrontados em exames. Faz-se uma coleta daqueles pontos onde se tem o sangue. Esse material ele é levado, aí ele vai, a partir desse ponto, ele vai ser trabalhado, esse material, aí vai se fazer extração de DNA, amplificação, e vai fazer essa comparação com o suspeito, por exemplo, ou com a vítima. Só o trabalho da polícia científica nos próximos 30 dias vai responder o que realmente aconteceu naquela noite com os dois irmãos. Bom, nos próximos dias, a Polícia Civil deve realizar uma reconstituição do crime na casa onde o incêndio aconteceu, inclusive podendo contar com a presença do pastor George. Segundo informações de fontes ligadas à polícia, dezenas de peritos estão envolvidos nesse caso e estão aguardando alguns resultados de exames que estão para sair para, de fato, realizar essa reconstituição. Para a gente entender melhor a importância de um procedimento como esse, nós convidamos aqui o doutor Gualtemar Soares. Boa tarde, doutor Gualtemar. Boa tarde, Tainá. Doutor Gualtemar vai explicar para a gente como tudo isso é importante para a ordem dessa investigação, para de fato, né, doutor, compreender se houve ou não um crime. Então, em um caso como esse, qual a importância de fato da reconstituição, doutor? Há muitas controvérsias entre os detalhes desse possível crime. Então, a reconstituição, através dos técnicos e dos peritos, ela vai possibilitar a derrubada de todas essas dúvidas. E, possivelmente, o pastor George poderá ter oportunidade de provar a sua inocência. Certo. Quando a gente fala em dúvidas, a gente cita algumas coisas que já foram comprovadas pela própria polícia, né, doutor? O senhor mesmo citou, quando a gente estava conversando, a questão do exame que já comprovou que não havia queimaduras no corpo dele, né? Não havia, ele falou que havia queimaduras na mão e nos pés, e ele foi a exame de corpo de delito, e não há queimaduras nenhuma, nem nas mãos, nem nos pés. Quer dizer, isso é uma dúvida muito grande. Agora, lá no local do crime, a polícia segue com base no que o George diz em depoimento ou nas suspeitas que já existem? Como que ocorre esse procedimento na cena do crime? Possível crime, desculpa. Possível crime. Se ele é um averiguado, ele ainda não é acusado nem indiciado, ele é um averiguado. Se ele espontaneamente comparecer para fazer a reconstituição, logicamente é ele que vai orientar todos os fatos com relação à cena do evento. Agora, se ele não comparecer, aí fica uma dúvida muito grande, porque ele não é obrigado a ir, ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo, mas ele terá uma grande oportunidade de provar a sua possível inocência. Tá certo, muito obrigada, doutor Gualtemar Soares. Obrigado. Ele que é advogado. Obrigado. Criminalista, experiência de mais de 50 anos nessa área. Bom, nós voltamos ao estúdio e logo mais retornamos aqui ao vivo com mais informações. Ingrid Torino. Pela bela entrevista, viu? Obrigada. E um vídeo que circula na internet mostra um depoimento do pastor. Ele fala do momento em que resolve entrar para a igreja. Na verdade, eu não sei, no começo não sei nem como eu vim parar aqui, né, na verdade. Vim pra cá, pra cidade, fazer um negócio e quando me deparei, estava no encontro, já voltando de Linhares pra cá, o pastor Eufrásio me fez um convite, eu vim. E até o momento está sendo uma coisa sobrenatural na minha vida. A gente divisor de águas. Já era evangélico, mas está sendo um divisor de águas, está mudando bastante coisa na minha vida. Eu espero que continue assim para melhor. Estou gostando muito. Deus está falando muito comigo, modificando totalmente a minha vida, está sendo maravilhoso. Pois é, lembrando que o pastor está preso.
E daqui a pouco, novas informações ao vivo desse caso, que mexe com os capixabas. Mexe e muito, viu? Olha, o governo lançou a campanha contra o assédio sexual dentro dos ônibus, mas, de forma absurda, muitos homens continuam cometendo crime nos coletivos. Uma dona de casa filmou um homem se masturbando ao meio-dia, horário de almoço, dentro do coletivo. A cena é nojenta e os constrangimentos enfrentados pela dona de casa não param por aí. O homem que você vê neste vídeo foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus da linha 846. A vítima percebeu uma movimentação estranha e então decidiu posicionar o celular de uma maneira que ele não notasse. O que ela não imaginava é que a câmera do aparelho iria registrar uma cena tão grotesca. Então, quando eu vi, eu realmente fiquei com nojo, muito nojo mesmo. E eu percebi que toda vez que eu olhava para frente, ele tomava um susto. Então, eu resolvi colocar para filmar, sem que ele percebesse, porém eu não imaginava que era isso que eu ia ver. Eu achava que, sei lá, seria uma pessoa anormal, fazendo alguma coisa estranha, mas não isso. O ônibus onde tudo aconteceu saiu daqui, do terminal de Laranjeiras, em direção ao bairro Santo Antônio, na Serra. Era por volta de meio-dia, horário do almoço, quando a vítima percebeu que do lado dela, um homem estava se masturbando. Uma situação que só quem enfrenta os dramas do transporte público todos os dias sabe como, cada vez mais, está fazendo parte da rotina das mulheres. Não é a primeira vez, eu particularmente já passei por várias vezes dentro de terminal, principalmente dentro de ônibus. A gente está em pé, o ônibus está cheio, é homem ralando na gente, entendeu? A gente está sentado na janela, senta o homem do lado e começa a falar coisas que te deixam constrangida, sim. Às vezes até o fato de um homem falar, ei, princesa, a gente já percebe que não é um elogio. Tem que ter um jeito, tem que haver uma forma, colocar mais câmera, eu não sei. Sei lá, talvez um fiscal dentro de um ônibus, não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque todo santo dia nós, mulheres, estamos sendo encurraladas por essa espécie, porque para mim isso não é homem, isso para mim é uma espécie mal desenvolvida que veio para a Terra. Tá difícil, dá medo, dá tudo. A vítima diz ainda que preferiu não registrar um boletim de ocorrência, já que a burocracia neste caso seria muito grande e ela, que presenciou tudo, acabaria sendo exposta ao criminoso. E denunciar diretamente a uma delegacia é muito mais perguntas, você tem que provar muito mais coisas. E nem sempre quem está ali te perguntando o que está acontecendo está realmente interessado na sua segurança. Fico me perguntando quantas vezes na minha vida eu não estava sentado na cadeira da frente e um cara estava atrás fazendo isso, entendeu? Ou é minha irmã, uma tia, entendeu? Eu sou mãe, será que isso não vai acontecer com minhas filhas? É muito nojento e dá medo. É revoltante. Essa amiga tem toda a razão. A situação que ela registrou é nojenta, é muito mais que absurda. Homens desse tipo precisam de punição. Por isso, mulheres, denunciem sim. A orientação da Secretaria de Segurança Pública é para que as vítimas falem com o motorista ou trocador o que está acontecendo, porque eles podem desviar a rota do coletivo para uma delegacia. Homens desse tipo precisam de punição e como precisam de punição e exemplar, viu? Agora, a ousadia de bandidos, pessoal. Os criminosos invadiram um sex shop em Vitória e roubaram produtos eróticos, até mesmo fantasias. Já na Serra, acredita que uma mulher entrou num pet shop e roubou um cachorrinho? Isso mesmo, colocou o filhote dentro da bolsa e foi embora. A senhora entra no pet shop, disfarça pra cá, disfarça pra lá, quando de repente, pá! Ela coloca um cão da raça Shih Tzu dentro da bolsa e vai embora, tranquilona. Este caso foi em Laranjeiras, na Serra, em pleno horário comercial. Achou esse furto estranho? Ai, ai, ai. Aqui em Maria Ortiz, em Vitória, houve um tão estranho e bizarro quanto. Só que dentro de um sexy shop. Há 2 dias, o estabelecimento foi invadido. Era madrugada quando os criminosos arrombaram a fechadura. O local não tinha dispositivo de segurança e a proprietária só viu a situação quando chegou pela manhã para abrir a loja. Eu me deparei logo com as fotos de mercadorias na loja, bagunça, muita bagunça aqui dentro da loja, atrás do balcão, que eles procuraram documentos, algumas coisas assim, levando o documento embora. E as mercadorias, mas o que você vai pensar, né? Perto da polícia aqui, a gente
Não espero umas coisas dessas acontecer no bairro. O prejuízo foi de R$10 mil. Os ladrões levaram um pouco de tudo. Fantasias sexuais, lingeries, cremes eróticos, consolos. Por que será que levaram isso? Porque a gente vê que são produtos curiosos, né? Eles deveriam ter um bom motivo, né? Quando foram embora, deixaram um boné e 1/3 de um pacote de pão de forma. E o que também chama a atenção desta história é de que o sexy shop fica bem próximo, a poucos metros, de uma companhia da Polícia Militar, que está logo ali à frente. E isso não foi suficiente para inibir a ação dos criminosos. A polícia fica ali 24 horas, mas eles não estão se preocupando com a polícia que está ali, né? O que dá para entender é que eles não estão nem aí para a polícia. Aí você monta uma loja perto da polícia para fugir do roubo. Impressionante, né? Roubo em sex shop perto da polícia militar. Isso sem contar no roubo do pet shop. É muita cara de pau mesmo, viu? É fato. Mãe não desiste de filho nunca. Cheia de amor, há 9 meses, dona Girlene procura o Raik, um jovem que infelizmente sumiu de casa depois de uma recaída para as drogas. Olha, ele desapareceu, foi lá na Bahia. Mas informações de que o filho veio para o Espírito Santo trouxeram dona Girlene ao estado. Ela sofre a dor da ausência, mas aqui também encontrou o carinho de quem se comoveu com a luta dela. Veja só. Girlene é uma mãe aflita que há 9 meses busca pelo filho. Raik Pereira Borges, de 24 anos, saiu da cidade de Jucuruçu, na Bahia, no dia 10 de julho do ano passado, após uma recaída com as drogas. O Raik é um menino que começou com 13 anos, ele começou nas drogas, né? Mas eu sempre batalhei, eu sempre levei para a clínica, assim que o Raik se recuperava, ele estava na igreja junto comigo. Ele era um menino assim que pregava nas igrejas, né? Tinha muito convite, tinha sua namoradinha. As buscas por Raik começaram ainda na Bahia. Na região, a dona Girlene procurou a ajuda de uma emissora local. Após a matéria ir ao ar, dona Girlene recebeu uma ligação. Essa pessoa que ligou afirmava que Raik estava no Espírito Santo, mais precisamente na Vila Rubim, na região do centro de Vitória. Girlene veio para o Espírito Santo. Ficou por 30 dias procurando o filho. Não encontrou. Sem recursos, precisou voltar para a Bahia. De lá, publicava todos os dias nas redes sociais fotos do filho. A Verônica, que mora aqui no estado, viu a publicação. Pesquisou sobre a história da Girlene e resolveu abrir as portas da casa dela para receber e ajudar essa mãe. Me comovi com a história dela. Eu vi que ela não tinha condições de estar vindo para o estado a procurar seu filho e eu me prontifiquei de estar ajudando. Aqui no estado, a Girlene também registrou um boletim de ocorrência, mas somente mãe e amiga estão realizando as buscas. E a gente está aí fazendo as buscas e eu quero pedir todos, né, todos capixaba aqui, as pessoas aqui têm me ajudado muito, que ô povo bom, minha filha. Muito bom mesmo, às vezes eu me emociono, sabe? De receber tantas mensagens, quantas mães choram, liga para mim, chora e fala que eu vou encontrar meu filho. Não vejo a hora de poder pegar meu filho e dar um abraço, não importa a forma que ele estiver lá na rua, eu quero abraçá-lo, sabe? É muito triste, é muitas noites sem dormir, 9 meses sem o Raik, 9 meses é os irmãos todos sofrendo, os avós do Raik, né? E nós estamos aí nessa busca, na esperança de encontrar o Raik. Isso é amor de mãe, viu? Agora, Verônica, parabéns por acolher a dona Girlene, tá? A gente está aqui torcendo muito para que a senhora, dona Girlene, encontre o Raik e que ele se livre dessas porcarias, das drogas. Se você sabe onde Raik está, ligue, mas, por favor, não passe trote. O número é 99751-6509, 99751-6509. Pois é, no Dia do Trabalho, vamos às vagas de emprego. São chances para recepcionista, operador de máquinas,
técnico em segurança do trabalho, vendedor, eletricista de manutenção, supervisor de vendas, auxiliar de depósito e assistente de RH. Aproveite a folga, capriche no currículo e faça o cadastro no site lincepsicologia.com. Às vezes o que as pessoas precisam mesmo é de uma chance de emprego, né? Divulgamos aí, na voz da Ingrid, vagas de emprego, mas no Dia do Trabalhador, infelizmente, muitos brasileiros não têm o que comemorar, porque estão fora do mercado de trabalho. O número de desempregados no Brasil é o pior dos últimos 6 anos. A boa notícia é que aqui no estado, o cenário no primeiro trimestre do ano se mostrou diferente. O número de vagas aumentou mais de 60% em relação ao mesmo período de 2017. A Fran e o Matheus estão rindo à toa. Para a Fran, o dia 1º de maio de 2018 vai ser diferente, trabalhando. É que nos últimos 5 anos, ela estava fora do mercado de trabalho. Um passado que Fran pretende limpar da memória. Oportunidade que não foi fácil de conquistar. Ela foi uma das 60 pessoas contratadas para trabalhar nesta hamburgueria que fica num shopping da Serra. Foram 5.000 candidatos, uma média de 83 candidatos por vaga. Quase igual o vestibular para medicina. Fiquei 11 horas na fila, passei na primeira entrevista, fui para a segunda etapa, aconteceu vários impedimentos para eu cheguei lá atrasada na segunda entrevista, falei, eu não vou passar. Aí deu 7, deu 8, deu 9, ninguém me retornou. Aí quando me ligaram já era 9 horas da noite. Na lista dos aprovados também estava o nome do Matheus. Sabe aquele ditado? A necessidade faz o sapo pular? Pois é. Depois de 18 meses sem emprego, ele pulou da área administrativa para o ofício de barman. Eu me deparei numa situação muito difícil da minha vida. E, cara, tô aqui, né? E tô curtindo, tá legal. Esta concorrência toda era algo impensável para quem ainda não tinha estado tão próximo da recessão econômica. Claro que eu não imaginava, com 1 ano e meio, ter 160 funcionários e a gente tem mais umas expansões para fazer e provavelmente contratar mais 80 funcionários. Ainda não é o esperado, mas o número de vagas de emprego aqui no Espírito Santo subiu cerca de 63% se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e apontam que foram cerca de 1.800 vagas a mais que no mesmo período, ou seja, no primeiro trimestre de 2017. Só que, se for pensar em Brasil, o negócio não está bonito não. Os 3 primeiros meses de 2018 mostraram que o país tem 13,7 milhões de desempregados, o pior número nos últimos 6 anos. Diante deste cenário nebuloso, o que fazer para conseguir uma vaga? A primeira coisa é você demonstrar iniciativa, né? Demonstrar que você tem atitude, que você tá lá. Se é para ficar numa fila, que você fique. Se é para enviar o currículo, que você envie. E na hora dessa entrevista, você se destacar pela sua apresentação, pelo seu zelo, pelo seu cuidado com você, né? E na hora da entrevista, não ficar perguntando, o que é para fazer? Qual é o salário? Quanto tempo eu vou gastar para chegar aqui? Então, assim, mostrar que você tem atitude, que você tá com boa vontade, que você quer entrar, independente do que for para fazer. Tão significativo quanto conseguir a vaga é se manter nela. Entrar é um passo, agora se manter é outro. Então a primeira coisa é não ficar fazendo fofoca no ambiente de trabalho, não ficar colocando um colega contra o outro, não ficar puxando o saco do chefe, porque o chefe sabe muito bem, né, quem é aquele que é o puxa-saco e aquele que leva informações que são importantes para a empresa, né? E sempre se mostrar disponível dentro do ambiente de trabalho, aquela pessoa que tem boa vontade ao executar, independente da tarefa. E é por isso que no dia 1º de maio, o sentimento da Fran e do Matheus é de agradecimento. Eu recebi a ligação chorando, porque quem diria que dentro de tantas pessoas eu ia ser escolhida. Sabe o que é você poder deitar na sua cama e respirar, conseguir colocar sua mente em ordem? É isso que eu consigo agora. Então, assim, passar o dia do trabalhador trabalhando ou de folga, para mim, está sendo maravilhoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Que lindo. Legal, né? Arrasaram. Olha, a gente quer falar para você. É você
que neste dia, onde se comemora o Dia do Trabalhador, e você ainda se encontra do outro lado, o lado de quem busca uma vaga de emprego, por favor, não desanime, não deixe levar pelos números que mostram o desemprego no Brasil. De jeito nenhum. Acredite em você. Mostre para o mercado que você pode fazer a diferença no momento onde a maioria tenta se reerguer. Não importa a sua qualificação, faça com amor e dedicação. Certamente a vida vai te retribuir com tudo que você merece, viu? Boa sorte, tá? Acredite sempre. E voltamos a falar sobre a morte dos irmãos em Linhares. A repórter Tainá Lopes traz mais informações. É com você, Tainá. Torino e Ingrid, vamos relembrar um pouquinho do caso? Tudo começou no dia 21 de abril, na madrugada do dia 21. Os irmãos Joaquim e Cauã morreram carbonizados na casa onde moravam em Linhares. George Alves era quem estava com as crianças no dia em que tudo aconteceu. A princípio, ele disse que tentou salvar os meninos, mas com um fogo muito forte impediu que ele entrasse no quarto. Uma semana depois, a polícia decreta a prisão temporária de George por suspeita de modificar a cena do crime. E exames que foram realizados comprovaram que não havia sinais de queimaduras no corpo de George, apenas 2 calos de sangue. Bom, para a gente entender a necessidade e a importância dessa prisão temporária para a equipe que está investigando o caso, nós vamos assistir agora uma reportagem do Rafael Schuller e do Francisco Abreu, que explica a necessidade de um pedido como esse em casos tão graves como o desses irmãos. Acompanhe. Muitas perguntas ainda estão sem respostas e ainda há evidências a serem avaliadas. Mas o período de 30 dias da prisão temporária já diz muito sobre a linha de investigação da polícia. Qual a diferença de ser por 5 dias ou ser por 30 dias? É que por 30 dias são as prisões por crimes hediondos. E o homicídio qualificado é um crime hediondo, é considerado um crime hediondo. Este especialista com anos de experiência em direito penal reconhece todos os indícios existentes que levam a crer na culpa de George, como a alteração do local do acontecimento e a suposta coação das testemunhas. Mas Gualtemar Soares lembra do artigo 5º da Constituição Federal, na parte que trata da presunção de inocência. Existe no Brasil, por exemplo, o caso dos irmãos Naves, lá de Minas Gerais, que 2 irmãos foram presos, um até morreu na cadeia e o outro foi considerado inocente quase 20 anos depois. A investigação que está em curso vai servir justamente para determinar se George tem culpa ou não pela morte das 2 crianças. E nesse aspecto, o trabalho da perícia é fundamental. Por enquanto, já se sabe que o pastor não se queimou tentando salvar os filhos, como ele mesmo disse que aconteceu em um primeiro depoimento, e já se sabe também que existem rastros de sangue no quarto, o que levanta ainda mais suspeitas. É uma situação assim muito complicada, por exemplo, você ter 2 crianças dentro do mesmo ambiente, pegando fogo, e as crianças ficarem inertes, não quererem sair daquele ambiente, ou seja, tem muitas coisas que a perícia tem que esclarecer. Rogério Greco, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e especialista nessa área criminalista, acredita que todo o processo criminal está sendo feito como deveria. Mas para ele, uma reconstituição do crime com o suspeito seria um divisor de águas. É um caso emblemático e a reconstituição vai ser muito importante. Se ele se dispuser a fazer essa reconstituição, e se uma pessoa inocente, com certeza absoluta, ela quer essa reconstituição mais do que ninguém, porque é o momento que essa pessoa tem para dizer exatamente como aquilo aconteceu, como é que foi a dinâmica do evento. Se ele for inocente, isso vai ajudá-la assim, imensamente. Se foi ele o autor desses homicídios, isso com certeza absoluta vai fazer com que ele seja condenado. A autópsia dos corpos das crianças pode dizer se elas morreram antes ou depois do fogo. Se essas crianças foram mortas antes, não houve inalação de fumaça. Então, se fizer um exame no pulmão dessas crianças, vai saber exatamente se a morte ocorreu durante o incêndio ou se ela aconteceu antes. E assim, peça por peça, este quebra-cabeça vai sendo montado. Se existiu um crime, a polícia vai descobrir. Mas para os especialistas da área, já dá para ter uma noção dos rumos que a investigação deve tomar. Uma professora lá de uma escola em que 24 crianças estavam sendo queimadas e ela entrou para salvar essas crianças. Também morreu queimada com 90% do corpo incendiado. Então, essa realmente foi salvar as crianças.
Será que este pastor também foi salvar os filhos dele? Vamos ver até onde vão as investigações. Você acusar uma pessoa nessa fase é uma coisa assim extremamente prematura. Isso pode ter sequelas assim para o resto da vida. Se ele efetivamente ele praticou esses homicídios, ele vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então isso vai levar algum tempo, né? Eu acredito que 2 anos, 3 anos, e aí vai se verificar a necessidade de transformar essa prisão temporária numa prisão preventiva. Mas aí só a justiça vai poder avaliar isso um pouquinho mais à frente. Bom, 4 testemunhas foram ouvidas ontem, entre elas um casal de vizinhos dos pastores George e Juliana. Ainda essa semana, o pastor George deve prestar um novo depoimento. Lembrando que a justiça quebrou o sigilo telefônico do pastor e da esposa dele, a pastora Juliana Alves, mãe das crianças. Perdão, Juliana Salles, mãe das crianças. O sigilo do WhatsApp também foi quebrado pela justiça. Bom, a polícia técnico-científica deve apresentar ainda essa semana o resultado do exame que comprova o sangue encontrado na casa onde Cauã e Joaquim morreram. Além disso, na próxima semana deve ficar pronto o exame de identificação dos corpos dos meninos. Ao longo de todos os nossos telejornais, nós vamos continuar acompanhando esse caso e informando você aí em casa sobre todos os detalhes e os avanços das investigações. Ingrid e Torino. Mais uma vez, tá? Obrigada, Tainá. Excelente cobertura, né? Parabéns. Cuidado com as notícias falsas, tá? Se você não tem certeza, não passe essa notícia para outras pessoas, tá bom? Agora vamos falar da covardia com os animais. O cãozinho Nego foi atropelado e deixado todo machucado na rua. O motorista seguiu sem prestar socorro. Um crime. Crime, com certeza. Olha, nas últimas 2 semanas, a clínica para onde o cão foi levado, Nego, já recebeu outros 4 animais vítimas de atropelamento ou maus tratos. Esses bichinhos viviam na rua e agora precisam de ajuda. Olha aí. Jaqueline se lembra bem. O motorista fez a curva nessa esquina, passou em cima do cachorro e foi embora sem prestar ajuda. O cachorro ele estava deitado aqui no cantinho, dormindo, né? Como ele sempre fica aqui. E ele veio da rua de lá, o carro, veio na mesma velocidade que ele entrou na rua, ele passou aqui por cima do cachorro e seguiu. Isso aconteceu no sábado passado aqui na Barra do Jucu, em Vila Velha. A primeira reação que os moradores tiveram foi resgatar logo o Nego, como é conhecido o cachorrinho. Essas são as imagens dos primeiros socorros. Coloquei ele no carro, levei direto para a clínica. Chegando lá, prestaram os primeiros socorros dele, imobilizaram a patinha dele. Depois que passou todo aquele sufoco, veio a revolta com o motorista que fugiu do local. Por que as pessoas visam os animais como se fosse qualquer coisa? Muito imprudente, eu acho que é desumano, porque do mesmo jeito que poderia ser um cachorro, seria também uma criança. Nego foi levado para uma clínica. A pata machucada foi imobilizada e agora ele está se recuperando. Engessamos a pata dele de forma que consiga cicatrizar sem precisar de cirurgia. Porém, ainda serão feitas novas radiografias, principalmente em coluna vertebral, em ossos da bacia, para saber se teve mais algum tipo de fratura. Já tem 3 dias que o Nego está aqui nessa clínica veterinária em Vila Velha, recebendo todo o cuidado possível. Mas o problema é que ele não é o único. Nas últimas 2 semanas, pelo menos 4 animais foram resgatados e trazidos para cá, vítimas de atropelamentos ou então de maus tratos. E só para lembrar, maus tratos é crime. Onde você passou por cima e simplesmente deixou o animal ali do lado morrendo sozinho. Isso é considerado maus tratos. Também é considerado um crime que pode levar à cadeia. Virando essa página, agora os esforços estão concentrados em encontrar alguém que possa adotar o nosso querido amigo Nego, que está precisando de ajuda e muito carinho. É uma água, uma ração. A gente pede o veterinário que passe um valor mais em conta para a gente, uma maneira mais fácil de pagar, mas em momento algum a gente deixa de cuidar dos bichinhos. Fica aí a dica, quem quiser adotar o Nego é um cachorro muito bonzinho e vai precisar de um lar depois que se melhorar.
Parabéns, Juliana, por resgatar o nego, viu? E olha, como disse a veterinária, quem quiser adotar um cãozinho pode ligar para a Clínica Veterinária. O telefone está aqui embaixo, vou falar também, 3349-4619, 3349-4619. Um susto em shopping da capital. Um carro pegou fogo no estacionamento. O veículo comprado há pouco tempo pela motorista foi completamente destruído pelas chamas. O vídeo mostra o momento em que o carro pega fogo no estacionamento de um shopping da capital. Foi gravado por um telespectador que se assustou com o que viu. De longe era possível ver a fumaça gerada pelo incêndio. Era por volta das 7 da noite quando o fogo começou. A motorista havia acabado de estacionar o veículo quando percebeu que ele estava em chamas. Ela chegou a inalar um pouco de fumaça e precisou de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros até tentou, uma viatura passava por aqui e prestou atendimento, mas não teve jeito. Agora, a motorista terá que arcar também com o prejuízo total do veículo. O carro que pegou fogo é o modelo Palio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima informou que havia comprado o veículo há pouco tempo. Ela e os brigadistas do shopping até tentaram combater o incêndio com alguns extintores, mas não conseguiram. Nessa terça-feira, o veículo deverá passar por uma perícia, que deve identificar as causas do incêndio. Dia do Trabalho com protesto no centro de Vitória. Com faixas e carro de som, os manifestantes se reuniram na Praça Costa Pereira, no centro da capital. A Central Única dos Trabalhadores e outros movimentos pediram mais direitos, democracia e combate à corrupção. Também pediram a liberdade do ex-presidente Lula. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 1º de maio. Exames vão apontar se irmãos foram agredidos e dopados. Aqui na foto principal, mães e filhas juntas no esporte e no lazer. Fé reduz a ansiedade, a depressão e o estresse. Vagas nas áreas com maior aumento de salário. Briga de vizinhos por terreno termina com 3 baleados na Serra. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, sonhar é uma obrigação. Cupom para concorrer a R$500 em compras e clima de paz e amor no Flamengo. Vamos para o intervalo e no retorno do TN tem novas vagas de emprego nesse Dia do Trabalho. Que maravilha, que notícia boa, boa sorte para você, tá? A gente volta já agora 12h42, pessoal. Vai lá, Débora. Já estamos de volta neste feriado do Dia do Trabalho com novas vagas de emprego. Agora são chances para assistente de vendas, consultor educacional, vendedor externo, consultor de vendas e assistente técnico de móveis. Cadastro no site centerrh.com.br. Me pegaram falando, né? É igual a matraca aberta, né? Verdade. Então, ainda bem que você admite. Débora Moraes é com você. Bom dia do trabalho. Para de me sacanear, viu? Um abraço, fique em paz. Até amanhã. Tchau.